resposta à população. É isso, é bem importante isso. Vamos ver como é que vai terminar esse caso. A minha impressão é que com a repercussão toda, eles vão abrir essa CPI e vão investigar. Vamos ver se isso vai acontecer de fato. Agora 4h37. E o presidente Jair Bolsonaro faz, nesse momento, no Palácio da Alvorada, uma reunião com embaixadores estrangeiros. Na pauta do encontro, como o próprio presidente já adiantou, estão as desconfianças de Bolsonaro em torno do sistema eleitoral brasileiro. Assunto para Camila Andrade, direto de Brasília. Boa tarde, Camila. Como o assunto repercutiu entre os parlamentares paranaenses, hein? Ótima tarde, Marco, para você, para a escola, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no RIC Notícias Opinião. Antes de falar da repercussão entre os paranaenses, vamos só detalhar um pouquinho mais um pouco desse encontro que acontece nesse momento. Começou às 4 da tarde lá no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial de Bolsonaro. Eu estou aqui em frente ao Palácio do Planalto, que é de onde ele despacha, né? Ele preferiu fazer esse encontro, então, lá na residência oficial. Ao todo, aí, o que se estima é que cerca de 40 ou até mais representantes internacionais estejam participando. Bolsonaro falou ao longo do final de semana que tinha estendido esse convite a todos, mas, na verdade, os interlocutores que estão ligados à organização desse evento destacam que os convites foram feitos de forma estratégica para países democráticos e também países que tenham uma relevância, um papel internacional importante. Por exemplo, Estados Unidos, Canadá estão participando e, segundo o governo, todos os países ocidentais europeus. Então, os países que realmente seriam importantes e relevantes nesse cenário internacional foram convocados e têm representantes nesse encontro. Mas tem alguns países que ou não foram convidados ou então não confirmaram participação. A gente ainda não tem essa confirmação exata, mas o que se comenta aqui em Brasília é que, por exemplo, China, Argentina não estejam participando. Mas por que desse encontro e por que esse encontro nesse momento, né? Vamos lembrar que em maio o Tribunal Superior Eleitoral já tinha feito um encontro similar, onde reuniu pelo menos 60 representantes estrangeiros aqui no Brasil para falar sobre a segurança do sistema eleitoral brasileiro, justamente por conta das críticas, principalmente feitas por Bolsonaro, às urnas eletrônicas. Então a ideia era demonstrar a esses países que, na verdade, essas urnas são sim seguras e que esse discurso contrário a elas era bastante perigoso, em especial tão próximo às eleições. Bolsonaro, logo no mês seguinte, em maio, chegou a fazer críticas diretas ao atual presidente do TSE, o ministro do Supremo Edson Fachin. Ele disse que esse encontro organizado então pelo TSE seria um estupro à democracia e lembrou, mais uma vez, fazendo diretamente uma provocação ao ministro, que quem tem a prerrogativa e o papel de representar o país internacionalmente, esse papel institucional e diplomático, é o presidente da República, isso segundo a Constituição. Então, a gente pode considerar esse encontro como uma retaliação e Bolsonaro tenta, mais uma vez, demonstrar a inconfiança, a falta de confiança no nosso sistema eleitoral. Ele tem apresentado ali, inicialmente tinha uma dúvida se isso seria público ou não, se seria feita a transmissão online, mas ele decidiu de última hora que seria assim feito de forma bastante ampla. Então a gente tem essa transmissão acontecendo, por exemplo, no Facebook de Bolsonaro, também na TV Brasil, e ele tem demonstrado ali por meio de algumas reportagens, de conteúdo que saiu na imprensa, a desconfiança que ele tem nesse sistema eleitoral, o que para alguns, inclusive ex-embaixadores brasileiros, é bastante preocupante. A gente tem uma matéria que mostra aí a fala de Bolsonaro diretamente à Pan News sobre o porquê desse encontro e como ele avalia essa situação. Vamos ver. Uns 50, eu falei, por que vai excluir? Qual o critério para excluir? Sim. Tem que ter critério. Vem quem quer, convite, não é? Não tem o poder de convocar também. Deixar bem claro uma coisa que o Fachin não levou em conta. Quem trata da política externa é o presidente da República de acordo com a Constituição. E o senhor já tinha expressado que tinha incomodado o senhor o fato de ele ter se reunido com os embaixadores, se incomodou, né? Até pelo teor que foi tratado, que não vou falar aqui, você deve saber que foi tratado. Mas aí a ideia amanhã o senhor é fazer que tipo de exposição para os embaixadores? Técnica, não vou fugir, não vou supor nada. O foco é na transparência eleitoral, fazer com que, uma vez acabando as eleições, ninguém duvide da mesma e o perdedor imediatamente ligue para o ganhador. Essa que é a ideia. Temos mecanismos de praticamente zerar a possibilidade de qualquer interferência, diferentemente do que é dito no inquérito da PF em 2018 por documentos fornecidos pelo TSE. Bolsonaro fala ali que estendeu esse convite a todos os países, isso a gente já sabe por conta desses interlocutores nos bastidores que não é verdade, alguns países não foram convidados, mas de fato isso foi confirmado já por quem está acompanhando bem de pertinho, a gente está inclusive próximo do local, né, mas não exatamente lá
que, de fato, muitos países estão participando, e ali ele fala sobre apresentar aí provas do que seria essa inconsistência no nosso sistema eleitoral. Vale lembrar que, como o próprio Bolsonaro destacou, a Polícia Federal já fez um inquérito, uma investigação, e nenhuma dessas acusações que vem sendo feitas por Bolsonaro, principalmente a partir de 2018, mais intensamente desde 2018, não tem comprovação. Então não há nenhuma comprovação de fraudes nas urnas eletrônicas, mas ele fala ali inicialmente sobre o que vai ser apresentado nesse encontro, de que teriam já métodos, fórmulas para que o nosso sistema eleitoral ou o nosso sistema de votação agora nas eleições de 2022 pudessem ser mais seguros, e é isso que ele quer apresentar para esses representantes estrangeiros. É claro que eu procurei os representantes paranaenses, entrei em contato com a equipe de todos os nossos deputados, são 30 deputados aqui em Brasília. Haroldo Martins foi o que principalmente nos respondeu, e ele falou que isso, claro, gera uma crise, é um problema a gente ter essa, digamos que, discussão, esse ponto de divergência entre o Supremo e também o presidente da República em relação ao nosso sistema eleitoral, mas ele falou principalmente que acha errado que juízes do Supremo Tribunal Federal se manifestem publicamente, que o papel do juiz é agir e não falar, que esse papel de fala seria realmente do presidente da República. A gente separou um trechinho para vocês ouvirem. Uma reunião com embaixadores para falar sobre a questão das eleições brasileiras e do sistema eleitoral de eleições do Brasil, como retaliação, talvez, daquilo que o ministro Fachin fez em se reunir com embaixadores para falar sobre o sistema, demonstra que nós estamos numa contramão de poderes no Brasil. Não vejo razão pela qual o ministro Fachin deveria ter, como ministro do Supremo, reunido embaixadores para falar sobre eleição. Não vejo. Ministro bom é ministro calado. E ministro que eu digo ministro do Judiciário. Refaço a minha frase. Juiz bom é juiz calado. A questão do presidente da República foi provocado e tem direito de falar. Presidente fala, juiz fica calado, juiz age. É de todo modo muito preocupante, né? Porque a gente fala repetidas vezes aqui no RIC Notícias Opinião sobre essa queda de braço entre os poderes, esse clima de tensão que a gente tem aqui na Praça dos Três Poderes, mas dessa vez em específico sobre o sistema eleitoral brasileiro, essa queda de braço, ela está sendo exposta para a comunidade internacional, com essa reunião convocada em maio pelo Tribunal Superior Eleitoral, com um argumento, e agora pelo próprio presidente da República, falando contra as instituições com um argumento diferente daquele apresentado em maio. Então a gente vai ter que esperar o fim dessa reunião para entender o que de fato Bolsonaro quis dizer e qual foi o impacto disso para essas comunidades internacionais. O presidente desconfia do processo eleitoral brasileiro, ele desconfia da urna, isso não é novidade para ninguém, e ele ficou incomodado com aquela atitude do Fachin de pedir que vários países reconheçam imediatamente assim que for divulgado o resultado. O Fachin e o Supremo Tribunal Federal e o TSE se defendem dizendo o seguinte: não, porque há risco de repetirmos as cenas do Capitólio lá nos Estados Unidos. Agora veja, nós temos que trabalhar com a realidade. Juiz ainda não prevê problemas. Não é nem função dele prever problemas. Juiz julga fatos. Então, não sei se vai ter problema ou não, ninguém sabe. Nem o Fachin sabe. É uma opinião dele, é um achismo dele. É uma futurologia do Fachin. E aí, com medo disso, e ele deve ter os motivos dele para ter esse medo, ele convocou a comunidade internacional para dizer, reconheçam imediatamente, porque ele pode dizer que não vai aceitar e pode ter confusão, pode ter uma convulsão social. Agora, é achismo. E o judiciário não pode trabalhar com achismo. E aí o Bolsonaro do lado dele agora, ele dá o troco, ele dá a resposta dele, né? Já que disseram que ele pode causar uma convulsão social, ele foi explicar lá para os embaixadores, e eu tô aqui inclusive com o vídeo aberto, ele tá explicando por que ele desconfia do sistema eleitoral. A verdade é o seguinte, é que os dois lados parecem que não vão ceder nesta briga, cada um com as suas razões, com as suas paixões. Agora, eu reforço aqui o que disse o deputado Haroldo Martins.
O presidente é eleito pelo povo, ele é um político nato e ele pode falar. As pessoas podem criticar, e ele é bastante criticado, inclusive, pela imprensa, pelo que fala. Agora, juiz não pode falar, porque juiz julga os outros. Hoje é o Bolsonaro, amanhã pode ser você, pode ser eu. E juiz não pode ter opinião política. Juiz fala nos autos, tem que ficar em silêncio e não pode prever crime. O que me incomoda, escola, Camila, é isso. Porque o Fachin está achando que pode acontecer algo que não aconteceu. E pode acontecer ou pode não acontecer. E o processo democrático tem que ser transparente. Então, eu sou daqueles que acham que a urna é confiável. Sempre que isso aqui, o pessoal, inclusive, fica bravo comigo. Mas não é crime fazer questionamentos. E qualquer eleitor do Brasil, não é o presidente da República, ele é um eleitor, há outros mais de 200 milhões de brasileiros, há mais de 160, até o número, 160 milhões de eleitores, alguma coisa em torno disso, que podem também ter alguma dúvida e perguntar ao Tribunal Superior Eleitoral. E o tribunal tem o dever e a obrigação de responder, né, qualquer questionamento. Agora, não dá para ficar prevendo problemas que não aconteceram e tomar atitudes em relação ao que não aconteceu. É isso que me preocupa. E a queda de braço vai seguir. E, pelo jeito, não tem prazo para terminar, não. E eles falam tanto, né, de democracia, inclusive o ministro Fachin, quando veio a Curitiba no mês passado, junto com o Alexandre de Moraes, participou de um fórum eleitoral aqui em maio. Eles defenderam muito a democracia, defenderam muito as urnas eletrônicas, mas eles gostam sempre de defender atacando. O papel de um ministro, pelo menos que está à frente de um órgão como o principal órgão que vai conduzir as eleições aqui no país neste ano, ele deveria traduzir a urna eletrônica para aqueles que não confiam ou aqueles que duvidam entenderem melhor, ou pelo menos com argumentos mostrarem o porquê que aquelas pessoas questionam isso ou aquilo da urna eletrônica. Inclusive, o presidente, o Palácio do Alvorada convidou o Fachin para participar desse encontro. O TSE deu uma resposta lá dizendo que tem dever de imparcialidade, que não pode participar por nenhum ato organizado por pré-candidato às eleições. Então, pelo menos que a resposta ou que qualquer tipo de questionamento a esse encontro do presidente com os embaixadores seja à altura, traduzindo, mostrando o que de fato a Justiça Eleitoral deveria fazer. Mostrando que sim, as urnas são confiáveis, mas por quê? Agora, escola, você falou uma coisa muito importante. É uma confusão tão grande que daí o tribunal deu essa resposta, né? Que não pode participar de um evento com um pré-candidato. Mas o próprio tribunal, dependendo de onde responde, diz: o presidente da República é uma instituição, ele não pode, uma instituição não pode ir contra a outra. Então, quando interessa é pré-candidato, quando não interessa é instituição. Então, é uma confusão. Tá todo mundo, na verdade, com um pouco de culpa nessa história. É a tal da balança desregulada, né, da justiça ali. Exato. E aí a gente fica perdido nessa história, e não é bom. Não cheira bem isso. Não cheira bem, né? E os dois lados percebem isso. O que a gente precisava é de um pacto nacional, uma aliança nacional, para que sejam feitas eleições limpas, transparentes e seguras, e para que todos concordem com o resultado, um lado ou outro. Um lado ou outro. É isso que é importante frisar. Uma eleição só é válida quando todo mundo reconhece o resultado, o perdedor e o vencedor. Vamos ver o que vai acontecer, mas não cheira bem o que está acontecendo lá em Brasília, não. Agora, 4h50. Vamos falar com os ouvintes? Você quer fazer o break e voltar com o ouvinte?